Fala empreendedor, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o Vander. Você é hipnólogo, né? Hipnoterapeuta, Hipnote... hipnólogo e hipnotista. Ah, hipnoterapeuta então. Eu trabalho com hipnoterapia. Hipnoterapia, né? Isso. E o que é a hipnoterapia, sim, para as pessoas que não conhecem? Basicamente, a hipnoterapia é a junção. Quando você junta hipnose, que é a pessoa estar em transe, que é um hiperfoco, quando você está altamente concentrado em alguma coisa. Por exemplo, quando você está assistindo um filme. Se você está assistindo um filme que você gosta muito, provavelmente você vai ficar hipnotizado por aquilo. Mas, por exemplo, se você já ficou hipnotizado alguma vez em algum filme, alguma série, algum final de novela, de série, alguma coisa assim? Bom, aí eu não sei dizer ao certo, né? Assim, obviamente tem coisa que prende muita atenção, mas eu Isso. não sei dizer se... Que o que eu costumo até brincar com as pessoas é o seguinte: muitas pessoas falam, né? Já fiquei. Aí eu falo, tá, mas se o forro do telhado começasse a desabar, você conseguiria sair dali ou não? E aí nessas horas que a gente entende. Mesmo um filme, uma série, uma novela, o último capítulo que você gosta muito, caso acontecesse algo que merecesse sua atenção, você conseguiria sair. Então aquilo ali é o transe. Você está altamente concentrado, mas o tempo todo você está no controle, você está no estado de vigília. Você está conseguindo captar tudo que está acontecendo aqui fora, mas também consegue olhar melhor para dentro. Então, a pessoa, quando está hipnotizada, ela não conseguiria analisar ao redor. Consegue também, Consegue do meu também. jeito. Se eu estiver atendendo alguém aqui, a pessoa está na maca, e de repente começa a cair aqui alguma coisa, ou o alarme de incêndio toca, ela simplesmente abre o olho e sai. E quando a pessoa está em transe, eu utilizo as técnicas de psicoterapia mais modernas que existem hoje. Com isso, eu consigo ter resultados muito interessantes. Lembrando que toda terapia ela é como se fosse vamos dizer assim, uma cirurgia mental, só que o detalhe é que a própria pessoa é o instrumentador. Então, no caso, não é igual você vai fazer uma cirurgia para remover um caroço aqui da mão. Aí você vai dormir lá, quando acordar já tá tudo certo. Não, a hipnose não é assim, tá? Na hipnose você vai participar de todo o processo o tempo inteiro, vai depender de você. Caso você esteja afim da mudança, a mudança vai acontecer. Ah, Caso não esteja, ou não esteja preparado, tem até uma história que eu vi o Joel J contando num podcast dele. Ele falava o seguinte: um cara chegou num posto de gasolina e tinha um cachorro lá chorando. Aí o cara que chegou para abastecer perguntou pro frentista: mas por que esse cachorro tá chorando? Aí o frentista virou: cara, eu acho que ele tá deitado em cima de um prego. Aí o cara fez uma pergunta bem óbvia, né? E por que ele simplesmente não levanta dali e vai embora? Aí o frentista, muito inteligente, filosofou, né? Falou o seguinte: olha, de repente não tá doendo tanto. Então, assim, o que eu mais gosto quando alguém vem me procurar aqui na hipnoterapia é quando a pessoa fala: Wanda, eu já tô desesperado. Eu já procurei isso, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo e não deu certo. Então, estou no fundo do poço e agora é minha última chance. Então, na grande maioria das vezes, vai acontecer assim. E aí é quando a gente acaba ressignificando ali coisa de 30, 40 anos de história, de uma vida inteira ali em 1 a 3 sessões. no caso, a hipnoterapia, ela é algo paralelo à psicologia, né? O trabalho do psicólogo, ou ele é complementar? Como é que analisa assim A essa... hipnoterapia, ela é uma terapia complementar, por isso que você não vai achar aí nos seus planos de saúde, né? Até o SUS começou a implementar há pouco tempo. É uma terapia holística. Qual que é a diferença da terapia holística para a terapia tradicional? A terapia tradicional vai ser lá com o psicólogo, que ele vai poder te dar um laudo, ele vai poder te dar um atestado, tem algumas coisas que ele pode fazer apoiado na lei. Já o terapeuta holístico, ele já não tem um leque tão grande, no entanto, ele vai usar a mesma psicoterapia do psicólogo. O que vai depender é o quê? É a expertise dele dentro daquela abordagem que ele vai usar. Eu uso muito, por exemplo, a constelação familiar, né, dentro do meu processo, mas também uso a psicanálise para fazer uma avaliação, um mapeamento de tudo que está acontecendo na vida daquela pessoa, na história daquela pessoa e também no ciclo familiar. Porque muitas vezes a gente repete coisas que os nossos parentes já fizeram. Por exemplo, você tem um parente que o cara é muito gente boa, mas ele é muito problemático. O que pode acabar acontecendo? Você pode acabar trazendo para você
alguma característica daquela que você não gostaria. Ao invés de você pegar o que o cara tem de bom, na maioria das vezes você vai pegar alguma coisa que você tem, que o cara tem que é uma droga. Por exemplo, Por quê? a gente tende a fazer, já ouviu falar de PNL, Programação Neurolinguística? Mais ou menos, assim, já ouvi falar, A mas... programação neurolinguística, ela tem uma técnica que ela ensina, que é a técnica da modelagem. Inclusive, eu sempre usei, inclusive até para aprender a hipnose. Primeiro eu aprendi sozinho, depois eu paguei alguns cursos. Então, como que funciona a modelagem? A modelagem lá do Robert Grinder, eu nunca sei falar o nome deles direito, e John Grish, eles chegaram lá, tem um livro deles que ele explica. Chegaram no exército e falaram assim, ó, você quer ver como a gente consegue ensinar qualquer pessoa a ser tão bom quanto o melhor dos seus atiradores de elite? Aí eles ficaram meio na dúvida, né, se aquilo era possível, mas falaram, vamos arriscar, vamos ver. E eles foram. E eles começaram a modelar o que os melhores tinham que fazia com que eles fossem os melhores. Era a postura? Era alguma coisa na mente? Como que o cara pensa? Qual que é a diferença dele para um novato? E aí foram percebendo tudo aquilo, avaliando, entrevistando, modelando. Daí chegaram e foram ensinar uma pessoa. E aí ensinaram exatamente o passo a passo daquele que era um expert. E aí qual foi o resultado? Conseguiu melhorar demais a performance ali dos atiradores do exército americano. Outras característica Da pessoal excelência. influenciou no na trabalho. performance, ali na qualidade deles. Eles conseguiram perceber isso lá, como se olhasse com um microscópio e falasse, ó, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui nenhum deles tem. Então, ó, já corta logo isso aqui, que isso aqui só vai te atrasar. Só que a modelagem, ela também acontece de forma espontânea. Por exemplo, quando um casal se conhece e eles começam a gerar rapport, que é uma palavra que vem do francês que significa sintonia. Aquela questão de, pô, deu match. A gente se bateu aqui mesmo a primeira vez que a gente já falou, pô, gosto de rock. Gostamos de rock. Aí foi uma coisa que a gente teve afinidade. Sim. Isso já é o quê? Um rapport natural. Só que esse rapport também pode ser feito de forma... Quando a gente quer fazer, né? Eu posso também fazer isso de propósito ou pode acontecer naturalmente. Lá eles descobriram como fazer de propósito. Né? Vamos fazer aqui, se eles fizerem assim como os melhores fazem, provavelmente eles vão ter os melhores resultados. E a gente faz isso também na nossa família. Por quê? Se eu gosto muito de uma pessoa, às vezes a pessoa me deu um apoio, um auxílio, que às vezes nem o pai e a mãe deu. E aí eu fico com aquela coisa, pô, fulano é gente boa, fulano é legal. Só que ele tem um defeitinho. Às vezes ele tem um vício, ou ele tem uma dificuldade financeira, ou ele tem um histórico problemático em relacionamento. E eu acabo modelando isso também, naturalmente. Então a gente acaba absorvendo Acolhendo. através da empatia. Isso. A gente tem empatia pela pessoa e acaba absorvendo Tanto qualidade pela junto. antipatia quanto pela empatia. Tem pessoas também que você vai odiar e quando você for ver, você está transferindo, tá percebendo coisas de você naquela pessoa e você acaba odiando. Teve um exemplo agora no BBB 2023, eu assisto muito porque tem muito a ver com a minha área, né? E aí teve duas pessoas lá que não se bateram de jeito nenhum. E eles sentaram para conversar. Eles tentaram sentar e conversar e falar, vamos resolver isso. Só que eles perceberam quando eles sentaram e foram conversar que não tinha problema. Não tinha o que resolver. Era simplesmente um ódio gratuito. Eles se odiavam e pronto, acabou. Não tinha porquê. Mas você sabe, assim, de onde vem esse ódio gratuito, assim? Provavelmente eles experienciaram alguma coisa na vida. Talvez seja um pai, talvez seja um irmão, que cada um dos dois tiveram e via aquilo no outro. Às vezes as características semelhantes, né, Isso. associa. Aí faz com que ative um esquema dentro da pessoa e ela fica naquele modo defensivo, naquele modo de ataque, de lutar ou me afastar. E aí não adianta sentar e tentar resolver, porque isso aí eles não vão conseguir ter consciência do que realmente está acontecendo. Aí seria no caso mesmo da terapia que você vê. E aí a pessoa vai falar, puxa, lembrei agora daquela vez que eu não bati com aquela pessoa e aquela pessoa me lembrava fulano, que eu tinha uma treta. É preciso um terceiro, né? Isso. Sempre. E aí foi até interessante porque eu queria também te perguntar sobre isso.
Eu vi lá no seu Instagram, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que você teve alguns bloqueios também, né, que você Demais. tratou através da hipnoterapia. Isso. E Aí, continuo tratando. continua. Mas assim, não foi você que se tratou, foi uma terceira pessoa. Não tem como você fazer isso em você mesmo? Na verdade, eu comecei a fazer terapia com outra pessoa tem pouco tempo. Algumas vezes foi uma pessoa que fez comigo, mas em vários momentos da minha vida foi eu mesmo que fiz comigo mesmo. Existe também dentro da hipnose a auto-hipnose, que é eu mesmo me colocar em transe, e aí eu tenho acesso assim como você quando você está em transe. Só que eu posso fazer algumas intervenções. Eu tenho essa facilidade. Por exemplo, eu fiz um tratamento com uma pessoa e a gente descobriu algumas coisas. E aí eu sozinho entrei em auto-hipnose e fiz toda uma investigação. E eu descobri ali coisa de uns 15 eventos estressores. Evento estressor é tudo aquilo que te causa muito estresse, muita angústia, muito pesar, vergonha, tristeza, raiva, tudo que está relacionado a isso pode fazer com que você se sinta, esse estresse gere algum sintoma como ansiedade, depressão e até outros transtornos que podem estar ligados também a esse aumento de estresse. E aí eu passei ressignificando um a um, né? Como que eu fiz? Eu me coloquei em auto-hipnose, deitei lá na cama, e aí coloquei um caderno do meu lado. Na hora que eu entrei num transe legal, que eu percebi que eu estava em transe bem profundo, aí eu fui lá, abri os olhos e ia escrevendo. Por exemplo, teve um episódio que me marcou muito, porque eu tive que ressignificar umas 4 vezes. Foi um incêndio. O meu avô e a minha avó foram pioneiros aqui de Brasília, e eles ganharam uma casa, e a casa era toda de madeira. A casa era toda de tábua de madeira, e um belo dia, uma vizinha, por acaso, deixou uma vela em cima do guarda-roupa, alguma coisa assim, e pegou fogo na casa deles e depois pegou na nossa. Cara. E esse evento me marcou muito. E eu sempre achei que isso não tinha nada a ver, que isso nunca iria me causar nenhum bloqueio. Só que quando eu revisitei esse momento, esse evento, lá na auto-hipnose, eu percebi que teve, por exemplo, o fogo estava tão alto, eu falo assim, às vezes as pessoas têm dificuldade de acreditar, mas eu acho que tinha quase uns 30 metros de altura. Também, claro que eu era criança, né? Então esse referencial também pode ser um pouco corrompido por isso, né? Pela altura. Às vezes quando você é criança, você tem uma memória, aí você lembra, por exemplo, de uma escada que parecia que tinha 1,5 metros. Quando você vai ver, quando você é adulto, não, era do tamanho normal. Você Até pessoas, né? Às vezes a gente lembra de pessoas tão altas. Tão alto e de repente você, agora entendi. Era eu que era pequeno. Então assim, a minha impressão, mas eu sei que deu pra ver um incêndio até umas 2 ou 3 ruas além da minha, da quadra. Pessoas que comentaram. E quando aconteceu isso, derreteu fio, caiu fio elétrico no chão. Aí eu lembro que eu tava no colo de um tio, aí caiu meu chinelo, pega o chinelo dele, não sei o quê. Aquele alvoroço, um monte de gente assistindo lá, as casas pegando fogo. Na nossa casa ainda deu pra salvar muita coisa, na casa do vizinho não deu pra salvar nada. Então a nossa maior tristeza era essa, que na casa do vizinho não deu pra salvar nada. Eles saíram com a roupa do corpo e só. E a família era muito unida, os vizinhos eram muito próximos, tanto de um lado quanto do outro. E teve muito estresse, eu achava que isso não tinha nada a ver comigo. E aí eu fui e ressignifiquei e comecei a perceber vários desbloqueios acontecendo na minha vida. Claro que não dá pra você saber, eu vou ressignificar isso e tal coisa vai acontecer. Não é assim. A mente humana é muito subjetiva e tem um pouco de aleatoriedade. Eu vou ressignificar um problema e algo vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer de melhor. E aí eu percebi isso. Por exemplo, uma cliente, há um tempo atrás, ela muito cética, muito racional, chegou e falou, eu percebi, fiz anamnese, fiz toda a entrevista, e eu percebi que poderia ter algum tipo de questão relacionada ao aborto. E aí eu perguntei para ela, você já teve algum aborto? Ela teve um aborto espontâneo. E aí eu falei, tá bom, vamos ressignificar? Ela, isso aí eu já superei isso daí, não tem nada a ver mais na minha vida não. Aí eu, tá bom, mas se o seu inconsciente chamar para essa direção, permita que ele vá. Porque talvez se ele tá te chamando é porque é importante para você e você ainda não sabe. Aí ela, tá bom. Aí a gente começou, eu uso muito uma técnica de respiração. Essa respiração, ela costuma ser usada mais em técnicas de reavivamento, onde a pessoa volta pro útero da mãe e tem toda uma questão terapêutica ali envolvida. Só que eu costumo usar também para ir em direção a emoções e problema.
E na hora que eu fui, ela começou a gritar de dor aqui na sala. Aí eu, o que você tá sentindo? Ela, uma dor horrível, daqui pra baixo, da barriga, dá pra ver ali, da barriga pra baixo. Aí o que tá acontecendo? Ela, eu tô passando pela curetagem. E ela foi descrevendo. Aí eu falei, essa dor, dá pra suportar ou tá insuportável? Ela, não, dá pra suportar. Eu tô sentindo a dor, mas eu sei que é na minha mente. Eu sei que não é físico, porque o corpo dela tava bem, tá? É importante também se lembrar. Tudo que você sente na hipnose é uma lembrança daquilo que você viveu, não é real. Eu não vou ter nenhum problema aqui na perna, por exemplo, se eu sentir uma dor. Meu inconsciente só tá mostrando que ali tá registrado uma dor, naquele espaço. A ciência cada vez mais tem acreditado que o inconsciente é o próprio corpo. Né? Seria essa onde ficam guardadas certas memórias. Por isso que a gente tem uma doença e cresce um câncer aqui na perna, ou no estômago, ou por aí vai. Esse conhecimento você vai ter muito acesso pela psicossomática. E eu tenho um pouquinho de déficit de atenção, de vez em quando, se eu me perder, você... eu tava falando da questão da... Aí a gente fez essa ressignificação, né? O que é ressignificação? Basicamente, a ressignificação é você dar uma nova impressão para aquela experiência. Fazer um reprint, que é o quê? Eu tive muito sofrimento naquele dia. Eu passei por dores. E aí, supostamente, quando você tem qualquer coisa no corpo, qualquer corpo estranho, o que o corpo faz? Geralmente lança anticorpos. Não, na maioria das vezes quando você tem, por exemplo, uma prótese mamária, ou até não. mesmo um implante de hormonal, alguma coisa assim, a tendência é o quê? É o corpo Adaptar. Ele, como é que fala? Ele envolver. Envolver. Ele tenta envolver, como se fosse assim, eu vou isolar isso daqui, fazer um isolamento, igual do Covid. Você isola para quê? Para não ter contato com outras coisas. E aí o que acontece? A mente ela tem um sistema parecido. Se você passa por um trauma muito doloroso, na maioria das vezes a sua mente ela vai envolver aquilo dali e te proteger. E vai deixar aquilo ali guardado. Então você tem uma dor muito grande dentro de você, só que você não sabe. Por quê? Porque aquilo ali está dentro de uma bolha protetora, para não te fazer sofrer mais. Qual que é o perigo? O perigo é você estar numa boate, você bater o carro, ter um acidente, você passar por algum transtorno e aquilo ali acabar sendo liberado. Ou até mesmo num retiro, numa meditação, em alguma coisa assim, isso daí sair sem a ajuda de um profissional. Por que para ela foi bom? Ela estava com um profissional que já acolheu aquela dor, ressignificou, tirou ali da bolha e automaticamente já deu um novo sentido. Toda memória, nos cursos de memorização que você for fazer, você vai ver muito esse conhecimento. Se eu quero lembrar, por exemplo, as cartas do baralho, se eu colocar... É difícil de lembrar, porque são números e letras, né? Então, se eu coloco alguma coisa engraçada, por exemplo, tem um rei e uma rainha. Aí eu imagino, aí a rainha pegou o cetro e deu na cabeça do rei. Isso tem um pouquinho de comédia, já tem uma emoção. Então eu associo aquela imagem a essa emoção, então fica muito mais fácil de eu lembrar. Então na memorização, tudo que você associa, você faz neuroassociações, você vai colocar, por exemplo, uma coisa engraçada, uma coisa erótica, uma coisa sem lógica, uma coisa exagerada. Tudo isso vai fazer com que você lembre com mais facilidade. A mesma coisa acontece na nossa vida com traumas e coisas boas também. Eu tive uma experiência na minha infância que eu fui lá no Parque da Cidade, o maior parque do mundo, né? O nosso Sara Kubitschek. Sara Kubitschek não, como é que chama? Esqueci agora. Parque, eu acho que é Sara Kubitschek. É Sara Kubitschek mesmo, né? Isso. E aí o que aconteceu? Eu tava lá num lugar muito bonito, pareciam os jardins suspensos da Babilônia. Aí vem aquela coisa que eu te falei, que quando a gente é criança a gente tem uma outra perspectiva. E aí eu fiquei na minha memória que aquele negócio era enorme, era gigante, era uma coisa fantástica. E quando adulto eu fui lá, eu percebi que era completamente diferente daquilo que eu percebi na minha infância. Só que o que eu notei? A maioria das nossas memórias são falsas. Porque a memória ela vai se refazendo ao longo do tempo. É como se o seu cérebro observasse determinada memória e pensasse: essa memória aqui é importante, vou restaurar. Aí ele coloca ali de novo. Só que às vezes pode mudar um pouquinho. Essa memória é boa, né? Igual no Divertidamente. Você chegou a assistir esse filme? Não, acho que não. Não, eu recomendo. Se você puder assistir Divertidamente, acho que é da Disney Pixar, é incrível. O filme ele mostra muito e foi feito baseado em neurociência, tá? E aí você pega aquela memória e fala: nossa, a memória é muito boa. E você dá uma polida nela e o cérebro dá uma inflada.
fica, não, essa aqui merece ser maior. Ele vai lembrar. Só que a mesma coisa acontece também com memórias traumáticas. Se você experiencia, por exemplo, eu estou andando aqui e eu piso num prego. Eu vou no elevador ali e alguém deixou cair uma tábua com prego. E eu sempre mexendo no celular, como a maioria de vocês que estão assistindo, e eu não percebi, pisei no prego. O tempo vai passar e eu não vou mais me lembrar desse prego que eu pisei. Mas toda vez que eu for entrar no elevador, vai ativar em mim um certo medo, uma certa evitação. E eu vou entrar no elevador meio agoniado, olhando para um lado, olhando para o outro. Às vezes hesitando, né? Pensando, deixa eu ter cuidado porque eu já pisei num prego. E aí você começa a evitar. Aí o tempo passa, eu já não lembro mais que eu pisei num prego algum dia. Mas eu sei que eu tenho uma aversão enorme a elevador. Toda vez que eu vou entrar no elevador, eu já não quero mais. Chega um momento que até em outros lugares, que não tem nenhuma relação com aqui, eu já não quero entrar no elevador. Chega um momento que eu tenho fobia de elevador, eu não entro mais. Esse é só um exemplo de uma fobia. Podem acontecer várias outras, né? E aí é por quê? Porque aquela memória ela foi expandida. O nosso inconsciente, ele é responsável pela nossa proteção e segurança. Se ele percebe, tem risco de morte, vai que o cara pisa nesse prego, infecciona, ele morre. Então eu vou evitar a todo custo que ele faça isso. Inclusive eu vou deixar até ele com medo de entrar para ele não ficar de novo igual um mané no celular e pisar no prego. E o seu inconsciente, para te proteger, ele gera uma super proteção que acaba te bloqueando. Aí você falou num ponto interessante, que eu estava até pensando aqui, né, a respeito de hoje de manhã mesmo, né? Eu não sei se... Vamos ver aqui se meu raciocínio vai estar certo, mas assim, ao longo da vida a gente vai tendo, né, traumas, pequenos traumas, e aí o nosso cérebro vai cada vez ficando mais super protetor. Você acha que existe... Tipo assim, às vezes quando a gente é criança, a gente não liga tanto para certas coisas, né? Que ao longo da vida, hoje de manhã mesmo, um exemplo bem bobo aqui, mas até essa questão do cérebro da gente tentar proteger, né? Como amanheceu um pouco mais frio, né? Eu simplesmente fiquei com receio de abrir a cortina e achar que eu ia sentir mais frio se eu abrisse a cortina, né? Então, assim, uma forma como o cérebro da gente às vezes tenta evitar certos problemas. Mas isso é algo, um cara de 36 anos. Talvez Assim, se eu tivesse lá atrás, né, eu jamais ia pensar nisso. Talvez, essa que é a minha questão. Será que ao longo do tempo a gente vai tendo tantas coisas que vão acontecendo e o cérebro vai se tornando mais super protetor e fica fazendo com que a gente cada vez mais se afaste? na verdade, eu vou te dar um exemplo da minha filha. Minha filha, eu treino ela para ser uma leoa, né? Para ela ser extremamente independente. E às vezes é até difícil de lidar com isso. Esses dias eu atrasei uns 3 minutos, ou foi 7 minutos, para buscar ela na escola e ela falou: pai, por que você não deixou eu ir sozinha? Se deixasse eu ir sozinha, eu já estava chegando em casa. Aí eu virei para ela e falei: olha, filha, eu queria muito poder te deixar sozinha. Quando eu era mais novo, eu ia sozinho para a escola. Era até uma distância longa, mas eu ia em segurança, nunca tive nenhum problema. Só que hoje em dia eu não tenho mais essa confiança. A gente tem visto muitos casos de sequestro e de outras coisas. Então, todo canto que vai, eu vou estar sempre junto. Aí eu até brinco para as pessoas: olha, é melhor eu super proteger um pouco agora e evitar que aconteça algo que não tenha mais volta, porque eu sei que lá na frente eu posso pagar um hipnoterapeuta e ressignificar essa super proteção. É muito mais fácil fazer isso do que eu deixar ela ir numa padaria. Você viu esse caso que aconteceu recentemente, a menina foi na padaria sozinha e não voltou. E foi encontrada depois de uma forma Outra terrível. menina, não é Outra sua menina, filha. graças a Deus não. Então, assim, por isso que eu tenho um pouco dessa questão da superproteção. É legal de fazer? Não, não é legal. Isso vai gerar bloqueios nela, vai chegar uma hora que ela vai querer fazer alguma coisa sozinha e talvez ela tenha medo daquele medo que eu coloquei nela. Eu transferi um pouco do meu medo para ela, para que ela se sinta, para que ela realmente esteja protegida, né? Para ela não invente: hoje eu vou sozinha, vou mostrar que eu sou capaz. Não, eu chego para ela e falo: eu tenho certeza que você tem essa capacidade, eu tenho certeza que você conseguiria, mas a certeza que eu também tenho é que alguém pode te interceptar no meio do caminho. E aí eu prefiro pagar esse preço agora, lá na frente ter que gastar com terapia, do que correr o risco dela nem chegar a ter essa oportunidade lá na frente. Né? Então, assim, muitos dos medos que a gente tem, por exemplo, você falou do frio.
pode ser que alguém na sua família tivesse muito medo de que você ficasse resfriado. Tinha alguém? Bom, eu sempre tive uma saúde meio debilitada, assim, né? Até hoje mesmo, assim, no frio, Ixi, eu tô batendo no microfone. No frio, eu geralmente começo a tossir mais um pouco, né? Entendeu de onde vem? Então, Então, provavelmente, possivelmente... alguém tinha que ter um pouquinho mais de cuidado para que você não ficasse resfriado. E aí, essa super proteção, muitas vezes até, não vou dizer que esse é o seu caso, mas pode ser que seja. Algumas pessoas, elas têm alguns problemas que, inclusive, estão relacionados a esse super cuidado. Por exemplo, eu crio uma crença de que eu sou vulnerável ao frio. E aí, aquela crença, ela... Então, só, qualquer friozinho que eu pego, já vem uma rinite, já vem uma sinusite, já vem todas essas coisas que tem it, costuma ser psicossomático. Talvez o seu corpo conseguisse resistir àquele frio, mas aí precisa de quê? De um treinamento e ressignificar aquelas crenças que a sua mente colocou. Ih, tá frio, vai colocar um casaco. Tá frio, pega o chinelo. Tá frio, isso, aquilo, outro. Então, isso também gera algumas crenças que são advindas de um trauma, né? Quando a gente fala trauma, é uma palavra muito forte, né? Porque trauma lembra quebra, né? Tenho formação também em radiologia, e toda vez que eu escuto alguém falando de trauma, quando eu escutei a primeira vez, eu ficava meio perdido, assim, por que trauma? Mas trauma a gente fala aquele momento que foi muito difícil de você lidar. Talvez hoje seria fácil, por exemplo, eu tive não sei se você falou daquele caso que eu tinha dificuldade de falar em público, né? Eu tinha uma dificuldade de falar em público tão extrema que quando eu tava de frente para esse celular aqui, parecia que eu tava de frente para um fuzil mirado na minha cara. E isso era apenas um celular, não eram pessoas reais. Não, era só um celular. Eu ia gravar um vídeo ou fazer uma live. A live às vezes tinha uma pessoa, duas pessoas. E eu passava mal, eu ficava com dor de barriga, dava enxaqueca, dava um monte de coisa. Isso era por quê? Porque eu tá muito relacionado a crenças de julgamento. O que as pessoas vão achar de ver eu fazendo uma live com uma pessoa? Será que o meu conteúdo está agradando? Será que eu estou sendo bom o suficiente? Será que eu vou conseguir chegar em quem está precisando ouvir a minha mensagem? E aí fica esse monte de pensamentos inconscientes, tá? Isso aqui fica batendo aqui e muitas vezes eu penso, tem 1000 pensamentos na minha cabeça. Não tem, eu te garanto. Se você for fazer uma meditação, por exemplo, para observar esses pensamentos, você vai perceber que às vezes é 1, 2, 3, 4, 5, não vai passar de 10. Aí você resolve 1 a 1, acabou. Você achava que tinha 1.000, tô com a cabeça a 1000. Não, isso é outra crença, né? Que também vem muito com essa disseminação de que a ansiedade é uma coisa ruim. Ansiedade não é uma coisa ruim. O excesso de ansiedade é ruim. Mas se não fosse ansiedade, a gente não teria chegado onde a humanidade chegou. Sem ansiedade, você fica no quarto, só dormindo, não tem coragem nem para tomar banho. Isso é falta de uma ansiedade saudável. Ou excesso de ansiedade, que já está te fazendo com que você consuma toda a sua energia e você já não tem mais energia para fazer nada. Então, é por isso que a gente precisa olhar para dentro e perceber quais são esses pensamentos que estão aparecendo ali toda hora. Por que ele está aparecendo toda hora? Porque eu ainda não olhei para ele. Se eu faço uma meditação, eu começo a ver. O julgamento alheio. Aí eu, então é isso que tá. Não precisa nem ser em hipnose. Na própria meditação você já vai perceber. Eu percebi, olha só. Também tem aqui um problema, sei lá, eu tô ansioso porque eu tô com medo de perder um dia de pagar uma conta. Eu também tenho muito isso. Às vezes eu tô tanta coisa para fazer, às vezes você acaba esquecendo até mesmo de pagar uma conta, depois eu tenho que pagar juros, eu não gosto de pagar juros. Então já gera um pouquinho de ansiedade. Tenho que ter cuidado com assalto, essas coisas. São tantas coisas que geram estresse na gente hoje em dia, e isso fica rodando aqui no seu automático. Então é importante olhar para isso e saber o que está no meu automático. E aí você vai organizando as coisas. Por isso que é tão importante fazer meditação. É uma das coisas que a gente recomenda na terapia. Meditação, atividade física e alimentação saudável. São os 3 pilares para você ajudar a sua saúde mental, ajudar também na parte química. Porque na terapia holística, a gente olha para o ser humano como um ser tricotômico, que é um ser que tem corpo físico, tem mente, né, ou alma. A alma, toda vez que eu ouvir alguém falando de alma, não está falando de espírito, está falando da mente. Mente e alma. Psy, que vem da psicologia, psiquiatria, Psy vem de alma,
tá bom? Então sempre está relacionado a isso. E a gente também olha pro espiritual. São 3 partes: corpo físico, corpo mental e corpo espiritual. Então a gente cuida dessas 3 partes. Por isso que eu não posso negligenciar nenhuma delas. Muitas vezes na terapia eu vou perguntar: qual que é a sua fé? O que você acredita? Além das crenças, né, que a gente tem, que não são... Quando a gente fala de crenças nessa parte da psicoterapia, a gente não está falando só de crenças religiosas. A gente está falando daquilo que você acredita. Eu acredito que se eu não levantar da cama e colocar o pé direito primeiro no chão, eu vou ter um dia horrível. Superstições. Isso é uma crença. É igual uma superstição. Só que superstição tende a funcionar. Se você acredita naquilo com muita fé, obviamente aquilo ali vai fazer parte do seu dia. Aí de repente eu acordei e trisquei o pé esquerdo. Sério, tem crença assim. Né? Parece absurdo, talvez, se você não tem essa crença. Mas para quem tem essa crença, ele vai olhar assim: acabou meu dia. Meu dia vai ser péssimo. Porque ele já vai entrar no dia já... Isso. Outra crença muito trivial. Perdi o ônibus. Se eu perdi o ônibus, logo eu tô num dia ruim. E aí você começa a entrar naquela... Como é que fala? Teoria de Murphy. E aí você fala: pô, perdi o ônibus, cheguei atrasado, meu chefe brigou comigo, não consegui vender, eu não consegui produzir o tanto que eu queria. E aí você vai entrando numa... Só que aí quando você tem autodomínio, você começa a analisar. Por exemplo, eu perdi o ônibus. Tudo bem, vou chegar um pouco atrasado, talvez eu leve uma bronca, mas eu não vou permitir que isso estrague o meu dia. Olha a diferença de quem trabalha a sua inteligência emocional e quem não tem essa inteligência emocional trabalhada, não trabalha essa musculatura emocional. Então, se você tem uma boa orientação emocional, você vai fazer com que as coisas difíceis não deixem que você fique no chão. Se você não tem essa musculatura tão trabalhada, qualquer coisa, qualquer ventinho vai te derrubar, você vai cair e muito provavelmente você não vai nem levantar. Para que levantar se algo ruim vai acontecer de novo? Então tem vários tipos de formas de pensar. Existe aquela forma de pensar que vai te ajudar a sair de onde você está e ir para um lugar melhor. E tem aquela forma de pensar que vai te manter num lugar ruim e que talvez você até se acostume. Quando a gente fala em zona de conforto, a gente não está falando de um lugar bom. A gente está falando de um lugar horrível que você se acostumou. Sim. Ou talvez um lugar que não é tão bom quanto você poderia estar. Então, zona de conforto é isso. Não pensa que a zona de conforto é uma cama macia, uma casa maravilhosa, tudo de bom na sua vida. Não é. A zona de conforto, quando a gente fala, você vai ver nos vídeos no Instagram ou no YouTube, você vai perceber que é justamente aquele momento que você se acomodou num lugar ruim. Você está com um vício de bebida ou de cigarro, você já não suporta isso, as pessoas que estão à sua volta já não suportam mais, e para você tá tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Até que você perde tudo. Você percebe que por causa do álcool, você já não consegue mais trabalhar, já está acordando na rua, já está dormindo fora de casa há muito tempo, sua família já se desfez. A mulher falou: não, chega, tô indo embora. Ou então o homem também, né? Não aguento mais aquela mulher, o tanto que ela bebe, e por aí vai. Esse é só um exemplo, tá? Mas eu tô falando aqui de vícios químicos. Mas existem muitos tipos de vícios que são, por exemplo, em si mesmo. Né? Tem pessoas que gostam tanto de si mesmo que esquecem, por exemplo, o cônjuge, a família, não consegue olhar para o próximo e acaba se afastando de todo mundo. Existem vários tipos de vício. A gente se vicia tanto na alegria quanto na tristeza. E é importante a gente sair desse vício. Toda emoção é viciante. O equilíbrio dela é bacana. Os estoicos, né, da filosofia, eles pregavam que você não precisa ficar mergulhando no prazer. Por exemplo, eu percebi isso na pizza. Você gosta de pizza? Com certeza. Você chega numa pizzaria perto da sua casa, ela é mais ou menos. Aí, de repente, ela deve custar ali na faixa de R$30. Aí você come aquela pizza, um dia você prova uma pizza mais gostosa lá de R$100. Você quer voltar a comer aquela de 30? Normalmente não. Normalmente não. Você vai comer a de 30 pensando: puxa, aquela de 100. Aí daqui a pouco você conhece uma pizza mais cara e vai crescendo. Assim é com tudo que é bom na vida. Se você sempre estiver aberto pro prazer, para as vaidades, para aquelas coisas que não são, que não vão edificar a sua vida, você vai perceber que você vai ficar preso nelas igual uma teia. Aí os estoicos, eles falam disso, né? E a gente pode observar que tem alguns prazeres que vão ser bons para você.
Por exemplo, eu sei que se eu for comer pizza direto, eu vou ter que também investir em atividade física, em outros momentos que eu vou ter que ter uma alimentação muito mais saudável para compensar aquela massa que eu estou botando para dentro, e por aí vai. Então, toda ação tem uma reação. Na terapia, você consegue ver isso de uma forma mais distante. É como se você saísse daqui e se olhasse a uma certa distância. Já viu que, às vezes, os seus amigos, eles conseguem perceber coisas que você não percebe? Sim. A pessoa fala, fulano, você não acha que isso assim, assim, assado? Aí você fica, não, imagina, que isso? E aí na terapia você tem essa possibilidade de se enxergar numa terceira pessoa, à distância. E aí você consegue compreender muito mais coisas sobre si. Outra coisa também que eu recomendo na terapia com a minha terapeuta, chegou um momento que ela falou pra mim, Wander, por que você não faz isso assim, assim, assado? Aí eu olhei pra ela, aí lá na minha mente, né? Tipo o Fantástico Mundo de Bob, ou outros desenhos aí mais recentes, né, mais atuais. Que a pessoa fica sempre naquele imaginário dela. E eu pensei, cara, isso não faz sentido pra mim. Isso não tem nada a ver. Aí eu fui, outro lado de mim, né, talvez meu super ego, chegou e falou assim, olha, o que você tem a perder se você for pela sugestão dela? A única coisa que pode acontecer é não funcionar. Se não funcionar desse jeito, você vai testar de outro jeito e vai acabar funcionando. Então é melhor ir eliminando logo as opções e a gente vai estar mais perto de uma resolução. Eu falei, cara, quer saber? Eu não acredito de jeito nenhum que isso aí pode ser solução, mas eu vou pular de cabeça e vamos ver o que dá. E aí eu pulei de cabeça, era uma questão relacionada à paternidade. Muitas pessoas hoje em dia não têm contato com a paternidade. A maioria dos pais ou vai embora ou não chega a conhecer. No meu caso, não cheguei nem a conhecer. E aí eu pensei, cara, será que isso aí tem alguma coisa a ver? Aí eu fiquei naquela dúvida, vamos lá, vou mergulhar de cabeça. E eu mergulhei de cabeça. E aí foi quando eu fiz aquela lista lá e também a segunda lista, né? E tinha muita coisa a ver, depois eu mostrei pra minha terapeuta. Falei pra ela, olha aqui, que eu ressignifiquei essa noite. Aí ela, como é que você faz isso? Aí eu, cara, eu uso auto-hipnose, eu pego aqui e eu vou ticando. Ressignifico. Primeiro eu anoto, né? Passo revisitando tudo. Depois eu vou ressignificando tudo. E aí, vamos para a próxima lista. Então, a jornada da terapia, ela não tem fim. Tanto que na psicanálise, a gente considera que a psicanálise é uma terapia para a evolução. E não só para ressignificar aquelas coisas que você vivenciou no passado. Se você vai chegar um momento que você vai ressignificar muita coisa, você vai chegar, pô, não tem mais nenhum trauma. Mas a terapia não é só para ressignificar trauma. Ela também é para você observar, por exemplo, aquilo que a gente estava conversando no início. Quem que eu modelei errado? Eu puxei isso aqui de quem? E aí você começa a perceber, puxa, isso aqui eu puxei de fulano, isso aqui eu puxei de Beltrano. Você começa a perceber que eu peguei coisas boas, mas eu também peguei coisas ruins pra mim. Eu não preciso carregar isso. E aí dentro da terapia sistêmica, por exemplo, a gente faz o quê? A gente devolve. Ah, tem uma pessoa na minha família que é alcoólatra. Tá, mas quais são as qualidades dela? Ah, ela era boa nisso, nisso, nisso e nisso. Mas ela tinha esse defeito, esse. Tá, libera essa pessoa da sua vida e traz pra dentro dela essa imagem que você tem mental, só aquilo que ela tem de bom, e deixa. E aí automaticamente, se você for modelar, você vai modelar isso. Mas foi de uma forma escolhida, não foi aleatória. Essa aleatoriedade é que é muito prejudicial, quando você não sabe nem o que você está puxando de cada pessoa. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Sim. Então, se você cresceu com pessoas que tinham problemas, que tinham disfuncionalidades, provavelmente você aprendeu alguma coisa com elas. Talvez você não lembre agora, mas lá na terapia você vai começar a ter consciência, né? Esses dias eu recebi um depoimento maravilhoso. Esses dias não, ontem. Eu recebi um depoimento maravilhoso. E foi algo relacionado com isso. Né? Uma pessoa que acabou modelando coisas que não gostaria e ela devolveu. Jogou aqui e falou, não quero mais isso pra mim. Não quero, me perdoa, né? Através do perdão e do auto-perdão a gente consegue muita coisa. Eu diria até que a forma mais bonita de amor é o perdão. Sim. Tanto o perdão quanto o auto-perdão. Que é a prática do amor, né? É a prática mais concreta que você vai ter do amor. Sim. Às vezes as pessoas falam, por que isso aconteceu comigo? Por que isso... Cara, espera, a vida ela ensina a gente da forma que a gente precisa aprender. Geralmente não é a que você gostaria, mas lá no final você vai perceber que aquilo tinha algum valor, tinha alguma missão na sua vida. Eu mesmo, talvez se eu não tivesse passado pelas coisas que eu passei no meu passado, eu não estaria onde eu estou, não seria quem eu sou.
Nem como marido, nem como profissional, nem como filho, nem como amigo. Então, eu acredito que tudo que eu passei de bom e de ruim me tornou quem eu sou hoje. É muito importante a gente entender que tanto tem o estresse pós-traumático, quanto tem o crescimento pós-traumático. Tem muitas pessoas que, depois de um estresse, ela definha muito, ela acaba. Algumas até não aguentam. Mas tem pessoas também que passam por um desafio e elas se tornam muito mais fortes, muito mais resilientes. E isso acaba mudando completamente a vida dela. Tem até uma metáfora que eu acho muito interessante. Um senhor, ele chega pro netinho e percebe que ele quer ensinar uma lição ali pro netinho dele. E traz duas plantas, né, exatamente iguais. As duas árvores eram perfeitamente iguais. Ele vira pro netinho e fala: Netinho, qual que você acha que vai prosperar mais? Eu vou plantar essa daqui no quintal e eu vou plantar essa daqui lá na sala, naquele jardim de inverno que a gente tem lá. Aí, é claro que vai ficar dentro de casa, né? Ela tá protegida, os bichos não vão pegar elas, os cupim não vão chegar perto dela, formiga, ela vai estar segura. Aí, tá bom, então vamos ver. Aí ele foi lá e plantou cada uma no devido lugar. Passa ali uns 20 anos, e aí o netinho chega pro avô e pergunta: avô, o que foi que aconteceu? Não tô entendendo nada. Por que a árvore que estava lá fora tá grande, tá forte, e essa daqui tá pequena, tá murcha, tá quase morrendo, sempre se arrastando entre a vida e a morte? E aí ele respondeu: olha, essa daqui pegou muito vento, muita chuva, geada. Ela passou por tudo que ela precisava. As formigas atacaram, os cupins atacaram. Ela teve que botar mais raiz pro lado, porque ela tinha mais espaço também. Isso também foi uma vantagem estratégica dela. A outra estava num lugar apertado, ela não podia espalhar muito suas raízes. Ela não passou por dificuldades. Ela nunca levou um vento que quase a derrubou, que arrancou mesmo parte dela. Então, é basicamente isso que acontece na vida. Se você sempre estiver protegido, dificilmente você vai crescer assim como outras pessoas, de repente, que a gente observa, e elas crescem muito mais, justamente porque elas não estão naquela proteção. Eu uso muito nas minhas terapias um exemplo daquele livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Não sei se você já ouviu falar. Não. O Cavaleiro Preso na Armadura, ele retrata mais ou menos isso. Era um cara que sempre, para vencer os desafios, salvar as donzelas, atacar os dragões, ele estava sempre vestido na sua armadura, para não perder nem tempo. Só que aí ele começou a perceber que às vezes ele pisava no pé de alguém, porque aquela armadura era desajeitada. Ele queria abraçar e beijar o seu filho, e ele não podia. Queria abraçar e beijar ali a sua esposa, e ele também não podia. Por quê? Ele estava protegido de qualquer perigo, mas ele também estava protegido de qualquer demonstração de amor, de carinho, de ato ali de emocional. Então ele estava preso dentro das próprias emoções. E quantas vezes na vida a gente não constrói muralhas ao nosso redor que também nos impedem de sofrer, mas que principalmente nos protegem de tudo aquilo que a gente poderia viver de bom. Então o meu trabalho nessa minha missão é quebrar esses bloqueios e transformar eles em pontes, para que as pessoas possam desfrutar daquilo que a vida realmente tem a dar para elas, e não só aquilo que está ali dentro daquela prisão, daquela suposta zona de conforto. Aí, falando aqui até um pouco a respeito já que você puxou aí, né? Aí, voltando lá para a auto-hipnose que você falou, né? Você também falou a respeito da meditação, da pessoa olhar um pouco para dentro de si. Lembra, eu não sei se ainda hoje em dia tem isso, né? Mas lembra que antigamente tinha muito aqueles livros de autoajuda, aí falava para a pessoa olhar para um espelho e ficar falando: você pode, você vem. Tem alguma coisa a ver? Aquilo realmente funciona? Tem alguma coisa a ver com essa questão de auto-hipnose, de meditação? Autossugestão. Isso, é autossugestão. Tem um pesquisador muito conhecido, Emil Coué. Ele estudou muito essa questão da autossugestão. Ele tem até uma sugestão que é muito famosa, vocês podem dar um Google aí. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, me sinto cada vez melhor. O que é isso? Isso é uma afirmação positiva. Vamos dizer que eu chego para você todo dia, um exemplo assim, eu sou teu amigo. Só que eu chego para você e você está querendo crescer seu canal, você está querendo fazer sucesso mundial, e eu chego para você: que cara, mano, mexe com isso não. Isso aí dá muito trabalho, isso aí demora muito tempo. Aí chega de novo, a gente vai se ver e fala a mesma coisa. Mesma coisa. O que eu estou fazendo com você? Estou te dando uma sugestão. Aquilo ali, em algum momento, você vai estar vulnerável, você vai estar em transe.
Durante vários momentos do seu dia você está em transe. Se você estiver em transe, isso só significa que você está com a sua suscetibilidade mais aberta para uma sugestão. É como se estivesse com a porta aberta ali para alguém falar alguma coisa que entrar. Só que é muito mais fácil essa sugestão entrar quando são pessoas que você tem que têm autoridade sobre você. Por exemplo, pai, mãe, avô, avó, tios, professores, padres, pastores, pessoas que têm grande autoridade. Então, se uma pessoa dessa com autoridade chega para você e fala uma coisa dessas, a tendência é que você absorva aquilo ali igual uma esponjinha. E você vai absorvendo. Não faça isso. Isso não dá certo. Isso é difícil. Isso aqui. Se você não tiver um antídoto, o que vai ficar nessa esponja? Vai ficar apenas as sugestões negativas. Se você for ver, o tanto de gente que tem para te derrubar é muito maior do que a quantidade de pessoas que tem para te elevar. Para te falar, não, cara, vai lá, você consegue. Eu sempre vi em você que você tinha um tino para esse tipo de coisa. Eu sempre percebi, eu sabia. Na hora que eu bati o olho em você, eu falei, esse cara vai ser um dos top 10 aqui do Brasil. Entendeu? Você não vai ter gente assim o tempo todo disponível a você. Por que não eu ser essa pessoa para mim? Então, a autoajuda é sim uma coisa extremamente valiosa. E muitas pessoas que falam contra é porque a gente tem uma estratégia no marketing que é a técnica do antagonista. É muito mais fácil vender o meu produto se eu associar ele a um super vilão. Então você vai ver muita gente falando, eu já vi colegas aí, não vou citar nomes nem a área que eles atuam, mas falando assim, não existe esse negócio de trauma. Eu fiquei assistindo assim, meu Deus, não existe. Então você não precisa ressignificar nenhum trauma, tá bom. Claro que existem outras técnicas, mas se o meu problema está relacionado, se eu acredito que foi por causa do incêndio lá que surgiu um bloqueio em mim agora, eu tenho que ir naquilo que eu acredito. Então, o que eu trato é o quê? A crença principal das pessoas. Ela acredita que ela passou por um abuso sexual e depois daquilo ela não conseguiu mais confiar em nenhum homem. Ou o homem passou por um abuso e ele não consegue mais satisfazer a sua mulher. Porque ele sente que a sua masculinidade foi ferida, ele está magoado, ele está chateado, toda vez que ele vai ter alguma relação, ele lembra daquilo. Então, eu preciso acolher a dor do meu cliente, independente da dor que seja, e tratar com aquela ferramenta que eu tenho disponível no momento. E adaptar essa técnica para cada pessoa. Então você vai ver muita gente aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, falando que tal técnica não funciona, a que funciona é essa. Claro, isso é técnica de vendedor. Eu fui vendedor por 15 anos. Se eu falo mal da técnica do fulaninho, é porque eu quero vender a minha. Sim. Eu não tenho essa prática. Graças a Deus, espero que eu nunca tenha. Então, eu tô aqui falando, Wander do futuro, não faça isso. Então, assim, quando você vê alguém falando de autoajuda, é porque aquela pessoa ela quer vender o produto dela. Ela quer vender o que ela tem. Sim. Não vá para autoajuda. Eu quero te ajudar. Tudo bem. Mas desvalorizar a autoajuda? O primeiro livro que eu li na minha vida foi um livro de autoajuda, acredita? Eu até falei com o autor, eu tive essa conversa com o autor. Eu falei com ele pelo Instagram. Eu cheguei para ele e falei, olha, o meu primeiro livro foi esse seu aqui, O Sucesso é Ser Feliz, do Roberto Chinachique. E eu não sei porquê, mas eu era criança e eu li aquele livro inteiro. Eu já tinha tentado ler outros livros, não consegui, eu só lia um comecinho e tal, enjoava, eu cansava. Aí eu comecei a ler, peguei o livro da minha mãe, ela estava lendo, peguei lá e falei, mãe, deixa eu ler esse livro. Aí ela, tá, pegue. Aí eu fui conseguir ler o livro inteiro. E aí era um livro de autoajuda. Depois disso eu li vários outros livros de autoajuda. Trabalhava no comércio, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu percebia que eu usava aquilo na minha vida. E me ajudou sim. Então, psicoeducação é uma das coisas que todo psicólogo, todo terapeuta, ele vai ter que te ensinar, que é o quê? Tenta se alimentar melhor, contrata uma nutricionista se você puder. Tenta se exercitar. Se você não puder pagar um personal, uma academia, compra um tênis e vai fazer uma caminhadinha de leve, o máximo que você puder, dependendo da sua limitação. A gente vai sempre estar ensinando a pessoa como se cuidar melhor. Porque talvez ela ainda não saiba. Talvez ela ainda não... Eu falo, tem que cuidar disso. Assim como em mim também tem muita coisa que eu ainda não me toquei. Você tem que cuidar mais disso. Ou então cuida mais daquilo. E aí eu vou tendo esses estalos ao longo da vida e vou melhorando cada vez mais alguma coisa. Até enquanto der tempo, né? Então, assim, a autoajuda, ela é muito necessária. Eu acredito que a autoajuda ela tem muito a ver com uma psicoeducação. Né? Você vai ler um livro sobre inteligência emocional,
você vai entender melhor como é que funcionam as suas emoções. Talvez você traga alguma coisa daquilo para sua vida e você consiga gerenciar melhor as suas emoções a partir dali. Então é muito importante a questão da autoajuda. Qual foi a outra pergunta que você fez? Eu só me perdido aí no caso da atenção. Não, acho que foi só da autoajuda mesmo. Mas eu achei interessante também, você falou, não é só cuidar da mente, é cuidar do corpo também, né? Exato. Trabalha em conjunto, né? Muitas pessoas, às vezes os erros das pessoas querer só tentar trabalhar a mente ou ir para medicamentos e ficar só naquilo. É porque a depressão, por exemplo, a depressão e a ansiedade. O meu foco hoje em dia é trabalhar essas duas questões. O meu foco principal, se eu vou atender alguém que tem toque, se eu vou atender alguém que tem borderline, se eu vou atender alguém que tem alucinações, eu vou sempre focar em trabalhar essa questão da ansiedade e da depressão. Porque diminuindo a ansiedade, automaticamente os sintomas já vão diminuir. E é importante também te lembrar que você também não pode ficar preso só em uma estratégia. Isso nem acontece. Isso acontece porque as pessoas querem, tá? Dificilmente pode acontecer também de um psiquiatra esquecer de falar, né? Olha, eu tô te passando essa medicação aqui, mas eu acho que é muito difícil isso acontecer. Eu tô te passando essa medicação aqui, mas além da medicação, você vai procurar um terapeuta. Pode ser um psicólogo, pode ser um terapeuta holístico, pode ser um terapeuta ocupacional. Você vai fazer algum tipo de terapia associada com essa medicação que vai fazer com que você se sinta melhor e tenha maior chance de ter uma remissão dos sintomas. Alguns transtornos emocionais, eles não têm cura. Não tem cura, eles têm tratamento. Você vai conseguir diminuir os sintomas, trazer mais funcionalidade para a vida daquela pessoa. Mas não tem cura, ela vai ter que aprender a conviver com aquilo a vida inteira. Já tem alguns transtornos que têm cura, que você talvez nunca mais tenha problemas com aquilo. Eu, por exemplo, com a crise de ansiedade, eu uso todas as técnicas que eu ensino, eu uso em mim. Só que as minhas crises de ansiedade sempre foram leves, elas não chegaram a ficar tão acentuadas porque eu não tive tantos eventos estressores ao longo da minha vida. Se você tem uma crise de ansiedade e você passa por diversos momentos estressores, chega um momento lá que você viu uma briga de família horrível, alguém quase se matou, teve um acidente terrível de carro, ou então um assalto perturbador, uma vítima de um abuso, alguma coisa assim. Isso são eventos estressores que vão fazendo com que tudo aquilo que eu tenho cresça. Eu tinha uma ansiedade assim. Depois disso tudo que aconteceu, aquela ansiedade, você vai parar no hospital, pensando que você está tendo uma convulsão, uma parada cardíaca, e chega lá e não tem nada daquilo. Quando vai ver o quê? É uma crise de ansiedade. Você está toda torta, o sistema nervoso, ele tem duas funções, o sistema nervoso central. Uma é te contrair. Um esportista, por exemplo, o Usain Bolt, lá quando ele está correndo, ele tem que estar com o estresse dele no máximo, porque o estresse dele vai fazer com que os músculos dele tensionem muito mais do que qualquer outra pessoa. Então isso está relacionado à motivação. Já quando a gente está meditando, por exemplo, lá um monge, ele vai estimular o sistema nervoso parasimpático, que é responsável pelo relaxamento do corpo. Na hora que você acalma, por exemplo, para dormir, dispara melatonina e outros hormônios que vão te dar bem-estar e fazer com que você relaxe tanto que você dorme. Então, se a gente faz na hora que a gente começa a terapia, a gente vai buscar esses eventos estressores para ir ressignificando um a um, diminuindo assim a acentuação daquela ansiedade. A minha ansiedade é simples. Quais que eram os sintomas? É uma enxaqueca. Eu perco um pouco da visão, vejo umas luzinhas, aí daqui a pouco eu tenho que ficar com a cara abaixada no escuro, o lugar mais escuro me incomoda menos, e depois de alguns minutinhos ela passa, volta normalmente, quando aquele pico de luta ou fuga vai diminuindo, aí eu vou percebendo que vai relaxando um pouco mais os tendões, né, os nervos principalmente do pescoço, e o final fica uma dor de cabeça muito ruim. Quando eu uso as técnicas que eu aprendi, tanto da neurociência quanto de hipnose, eu uso o meu gatilho, faço as técnicas, automaticamente, se eu perceber logo no começo, eu não tenho mais nem aquela dor de cabeça do final. Então, a crise de ansiedade sempre vai ter? É possível que sim. Por causa da vida que a gente tem, que a gente sempre está um pouco estressado, tem muita coisa para fazer, tem muito excesso de informação. Esse excesso de informação, ele gera também uma certa sobrecarga. Lembra que eu te falei que às vezes a gente tem uns pensamentos que ficam ali em loop, até você observar? Pode ser que eu tenha o próximo capítulo lá da série tal, aquela outra série que eu não terminei, que eu não sei quando eu vou terminar.
Ah, é um problema muito simples. Mas se ele estiver ali, ele também vai gerar uma certa ansiedade. Então, não importa se é um problema grande ou se é um problema pequeno. Se ele estiver rodando ali dentro do seu inconsciente, ele vai trazer alguma consequência, nem que seja mesmo essa baixa na energia. Por que você vê hoje cada vez mais os jovens sem energia, cansados, querendo se isolar dentro de um quarto? Está relacionado tanto com o excesso de informação, quanto com as coisas que os pais não trataram em si. A epigenética, ela mostra que tudo aquilo que você não tratar em você, possivelmente você vai passar para até 3 gerações à frente. Foi feito um estudo com uma ratinha, né? E toda vez que ela ia pegar comida, ela tinha que afastar uma alavanca e aí caía a comida. Só que colocaram um choque lá, um equipamento para dar um choque nela. O choque era tão forte que ela preferia morrer do que ficar sentindo aquele choque. Aí ela teve filhotes. O filhote dela também tinha medo da alavanca sem nunca ter passado pela experiência, ele nem chegava perto. O neto também tinha medo. Só a partir da 4ª geração que esse trauma foi ressignificado automaticamente, naturalmente. Aí ele já começava a se aproximar da alavanca. Aí ele levava o choque e traumatizava de novo. Vamos dizer assim, né? Algumas coisas na ciência são um pouco cruéis, mas faz parte. Então, assim, o que acontece? Vamos supor que uma pessoa ela teve um casamento terrível, separou, teve que criar 4, 5, 6 filhos sozinha. Outro trauma, muito estresse, dificuldade, fez coisa errada, se arrependeu das coisas erradas que fez. Negligências ou culpa porque fez isso, fez aquilo. E aí, tô batendo aqui o microfone, vai captar tudo. Então, assim, o que acontece? Alguns daqueles filhos podem modelar essa mãe. E aí eles vão fazer exatamente a mesma coisa. Ou sabendo, ou sem nem saber. Aí vem pra terapia, eu tava fazendo igual a minha mãe. Por isso que eu não dou certo com ninguém. Por isso que eu fico falando que eu tenho um dedo podre. Não é que eu tenho um dedo podre, é porque eu modelei a minha mãe. A não ser que eu solte isso e deixe pra lá, eu vou ter que continuar entrando em relacionamentos ou que não vale a pena, ou meu próprio inconsciente vai me criar uma proteção. Qual que é a proteção do inconsciente para isso? A mulher, por exemplo, eu estou dando o exemplo da mulher, mas serve para homens também, tá? A mulher vai chegar e vai conhecer o cara e vai começar a procurar os defeitos dele. Pra quê? Ela já quer saber dos defeitos que ela quer sair logo. Ela não quer se comprometer com ninguém, porque ela sabe que a chance é grande dela se comprometer com alguém, dela passar por tudo que a mãe dela passou, sofrer tudo de novo e carregar tudo aquilo que a mãe dela carregou e que ela já sabe que ela não quer. Então ela prefere ter uma vida solteira, uma vida normal, uma vida diferente da vida daquela mãe. Ela quer ser independente, ela quer isso, quer aquilo. Só que ela gasta 10 vezes mais energia para ficar nessa frequência do que se ela ressignificar e liberar aquela mãe interior que ela tem ali que está causando só transtorno. Como assim aquela mãe interior? Digamos que eu tenho 2 mães. Eu tenho a minha mãe biológica, que erra, que acerta, que está viva e que um dia não vai estar. E eu tenho também um construto. Eu tenho uma parte dessa mãe que eu construí dentro de mim. Como ela é? Talvez não seja nem de perto parecido com o que a minha mãe é de verdade. Talvez eu tenha transformado as qualidades dela em algo muito maior. Talvez eu tenha transformado os defeitos dela em algo muito maior. Então isso depende da minha percepção. É como um avatar que você cria na sua mente. É um avatar que cada um de nós temos. Tanto da nossa criança interior, né? Eu gosto muito desse termo. Mas a criança interior, ela não é que você tem uma criança dentro de você. É que você tem uma percepção de como foi a sua infância. E dependendo da idade que você lembra, você vai ter como se fosse uma ferida naquela época da sua mente. O nosso cérebro ele é uma máquina de resolver problemas. Ele fica voltando, tentando resolver coisas do passado como se isso tivesse solução. Ele não entende que existe passado, presente e futuro. Isso é um conceito humano. Nosso inconsciente ele não tem esse tipo de conceito. Ele não foi para a escola, né? Então, ele fica tentando resolver aquilo tudo lá do passado. O que acontece? Se eu estou pegando a minha consciência e estou tentando resolver problemas lá do passado, vai me faltar energia aqui no presente. Vai ser mais difícil para mim fazer as coisas que eu tenho que fazer no meu dia a dia. Por quê? Porque eu estou tentando resolver coisas que estão fora do meu controle. Na terapia você vai fazer o quê? Você vai botar um ponto final naquela situação. Eu era criança, fui falar em público e passei por uma vergonha muito grande. Me senti muito mal, as pessoas rindo, ou isso ou aquilo.
Ou então eu era criança e fiz xixi na sala de aula, e todo mundo viu, e eu fiquei com vergonha. E aí vão surgir o quê? Sintomas lá na frente relacionados àquilo que aconteceu com a pessoa, que muitas vezes, como prego lá do elevador, ela não vai nem lembrar que aconteceu. Simplesmente, ela vai perceber aquilo quando ela estiver na hipnose. Porque a hipnose, você consegue meio que jogar uma isca, um anzol, lá embaixo, no inconsciente, e resgatar algumas memórias que estão relacionadas àquele trauma, àquele problema que você está tendo hoje. Então, quando a gente vai tratar, por exemplo, uma pessoa que não consegue falar em público, eu não vou tratar a dificuldade em falar em público. Eu vou tratar o que causou aquela dificuldade. Eu vou direto na causa. Vou buscando até encontrar a causa, ressignifico. Por isso que a eficácia da hipnose hoje é muito alta. É muito difícil, realmente, chegar uma pessoa aqui e não sair no ponto B. Né? E é rápido, sim, o tratamento? Ou geralmente precisa de algumas sessões? Depende. Lembra que eu te falei que é uma cirurgia em dupla? Uhum. Eu chego aqui pra você, ó, Carlos, você vai me ajudar aqui, ó. Tá aqui os instrumentos, tá? Eu vou te pedindo aqui, você vai me ajudando. A gente entra ali na sua... A gente entra não, né? Você vai entrar na sua mente e você vai comunicar o que tá vindo ali na sua mente. Ah, eu senti uma dor aqui no corpo. Ah, tô com uma dor de cabeça. Ah, veio uma imagem. Veio uma imagem aqui de um momento específico da minha vida. E a gente vai aprofundar naquilo, vai aprofundar na sensação, vai aprofundar na dor, vai aprofundar na visão. Ah, apareceu um pensamento. A gente vai aprofundar nesse pensamento. Tem várias técnicas, como Clean Language, que a gente vai usar para aprofundar em pensamentos. Assim como a gente aprofunda numa imaginação, a gente tem como aprofundar também em pensamento. E aí a gente tem aquela descarga emocional. Todo mundo tem a descarga emocional? Não necessariamente. Mas com a catarse, com aquela descarga emocional, acaba sendo muito mais rápido. Né? Quando a pessoa chega aqui e morre de chorar, eu já sei que ela vai sair daqui transformada. Já tem aquelas pessoas que às vezes ela tá com vergonha, ela tá sem saber se realmente está acontecendo aquilo que ela espera, ou talvez ela crie expectativas além, né? Porque o principal papel do hipnoterapeuta é desmistificar e alinhar as expectativas. Por exemplo, se a pessoa acredita que para ela entrar em transe ela tem que sair do corpo, tem que ser uma parada muito espiritual, tem que ir para outra dimensão, outro mundo. Isso não vai acontecer. Eu já vou chegar para ela e falar, ó, você vai estar do mesmo jeito que você está aí agora. A única diferença é que você vai estar mais concentrado, vai sentir um relaxamento no corpo e a gente vai conseguir trazer algumas memórias com maior facilidade, através da hipermnese, que é uma técnica da hipnose também, assim como a amnésia, que a gente esquece. A hipermnese é o contrário. A gente consegue lembrar mais fácil de determinadas coisas. Esses dias eu tinha esquecido o nome de uma cliente em comum, que era minha e da minha esposa, e aí eu dei a sugestão há uns 5, 6 dias atrás. E eu falei, eu vou lembrar do nome dela, igual o Emil Cauê lá. Eu vou lembrar do nome dela tal dia. A partir de agora, eu inicio uma busca. Eu vou lembrar do nome dela. E aí eu esqueci que eu tinha dado essa sugestão. Aí, uns 5 dias depois, eu cheguei pra minha mulher, o nome dela era tal. Ela, não era esse. Era um nome mais ou menos assim. Aí eu, lembrei, era tal. Aí eu falei o certo. Ela, era esse. Então, assim, por causa de uma autossugestão. Eu joguei a sugestão, meu inconsciente vai procurar. Vai ficar procurando. Na hora que ele encontrar, vai vir. Outra coisa também muito importante que você falou daquela questão de você olhar no espelho e usar as afirmações positivas. Vamos levar agora, por exemplo, para o lado espiritual. Na religião, acredita-se que o tempo todo existem o quê? Entidades que ficam ali falando no seu ouvidinho que você não consegue, que você é culpado mesmo, que você não devia ter feito tal coisa, que você não é capaz. Então, assim, se você olhar também por esse lado do espiritual, como eu te falei que a gente tem que observar os 3 lados, o ser humano como um ser tricotômico, corpo, mente e espírito, você pode pensar, se tem alguma coisa falando coisa ruim para mim o tempo inteiro de uma forma que eu não escuto, conscientemente, por que eu não começo a falar coisas para mim ou coloco uma gravação de alguma coisa falando coisas boas para mim mais tempo do que esse coisa ruim que tá me falando coisa ruim? Se você olhar por esse lado, por essa crença. Entendeu? Então eu posso colocar, por exemplo, lá afirmações positivas e vou dormir. Quando você está dormindo, o seu inconsciente não está parado, ele está trabalhando mais do que quando você está acordado. A gente tem 2 partes principais no nosso cérebro. Tem um livro Rápido e Devagar do, se eu não me engano, acho que é Daniel Kahneman.
E lá ele mostra que a gente tem a mente 1 e a mente 2. A mente 1 é o nosso inconsciente, é como se fosse um computador quântico. Aquele computador lá da Microsoft, da Google, eles fazem 50 trilhões de cálculos lá por segundo, é uma coisa absurda. E já o nosso computador de casa seria igual ao nosso córtex pré-frontal. Ele é um pouco mais lento, ele é uma coisa mais lógica, você vai ter que analisar. É tipo Sherlock Holmes, deixa eu pensar aqui. Será que essa pessoa é confiável? Será que ela não é? Será que vai dar certo? Será que não vai? Você analisa com o seu córtex pré-frontal. Então, aí tipo assim, você vai dormir. O seu sistema 2, sistema 2 não, perdão, seu sistema 1, que é o seu inconsciente, ele vai estar funcionando muito mais quando você está dormindo do que quando você está acordado. E já o seu sistema 1, que é o córtex pré-frontal, ele vai estar praticamente desligado quando você dorme. Tanto é que para alguém te acordar, ele tem que te cutucar ali várias vezes. E aí deu um cutucão, aí ativou 1%. A cena tá lá, não, talvez seja um alarme falso. Aí te cutucou de novo, aí você liga 2%. Não, vou esperar mais para ter certeza. Aí cutucou umas 3 vezes, tá bom, vamos acordar. Aí já liga todo o seu córtex pré-frontal, você começa a ter mais consciência de tudo ao seu redor, e aí você está pronto. Então, se você vai assistir, por exemplo, um vídeo de motivação, uma coisa que você acha muito difícil de aprender, você pode colocar ali enquanto você dorme. A chance de você acordar com aquilo ali, sentindo que aquilo lá é mais familiar para você, é muito grande, porque quando você dorme, você reorganiza todas as suas memórias. As memórias são alocadas na sua memória de médio e de longo prazo. Então, se você está assistindo um filme, por exemplo, e você cochila, o que acontece? Você começa a sonhar com aquele filme. Né? Aí, olha só a mensagem importante. Hein? Já ressignifiquei trauma de criança que era filme. Então, se você tá dormindo lá, você começou a cochilar e tá tendo lá um serial killer, uma coisa assustadora, você vai sonhar com aquilo vai para dentro do teu inconsciente como um trauma. Como se você tivesse vivido aquilo. Isso pode ser, a pessoa pode sentir que teve uma perseguição quando era criança, a pessoa pode sentir que, teve um abuso. São várias memórias falsas que podem ser criadas a partir de, por exemplo, um filme que você assiste uma briga que você tá ali. Também? Adultos também. Adulto também acontece. Eu costumo atender, não é meu foco principal, tá? Não é meu foco principal atender criança. Mas eu também atendo. Por quê? Porque quando eu vou atender um adulto, o que eu estou tratando? Na maioria das vezes é o quê? É a criança interior. Então eu penso, cara, é a mesma coisa. Então assim, não é meu foco principal, eu atendo, né? Mas eu sempre digo também para os pais, é possível que aconteça uma transferência. O que é a transferência? Eu ressignifico tudo naquela criança. Não é muita coisa, porque ela não tem muita história de vida. Né? Tem algumas coisas ali, teve uma briga, teve um filme, teve isso, teve uma discussãozinha com a coleguinha. São coisas simples, né, pra gente. E pra ela foi muito difícil. E eu ressignifico tudo aquilo, e de repente a criança, daqui a uma semana, tá do mesmo jeito. Então isso mostra que o quê? Provavelmente o pai ou a mãe, ou alguém muito próximo, tem alguma questão que não está conseguindo resolver, e automaticamente a criança está modelando aquilo no pai ou na mãe. Vamos supor que a criança tem uma raiva muito forte. Aí eu pergunto pro pai e pra mãe, algum de vocês é raivoso? Nós dois. Tem como essa criança deixar de ser raivosa agora? A não ser que eles passem pela terapia, trabalhem essa questão da raiva e descubram, minha raiva vem disso. Eu tinha uma raiva muito forte em mim, que uma vez eu cheguei do trabalho muito estressado por causa de colega, alguma coisa assim, eu fui jogar um box lá, né, com um saco de areia. Cara, eu bati tão forte ali que eu estourei a articulação aqui do punho. Nossa. Eu fiquei muito tempo com dor. Eu nem fui no médico não, mas eu reduzi ao quase 100% minha movimentação aqui. Toda vez que eu ia fazer alguma coisa, eu sentia aquela dor aqui na munheca. É uma dor horrível. Aí, o que eu percebi? Não dá pra você usar a raiva como motivação. Não dá. Se você usar a raiva como motivação, você vai pagar um preço muito caro. Você precisa descobrir o porquê que você está com essa raiva para você recuperar a sua motivação natural. E aí eu descobri que era o quê? Como eu te falei no começo, eu não tive a criação com o pai, não cheguei a conhecê-lo. E aí eu tinha mais dificuldade ainda. Como é que eu vou ressignificar uma parada com uma pessoa que eu não tenho nem a imagem na minha cabeça? Só que aí eu percebi que eu não preciso ter essa imagem do pai ou da mãe que abandonou. Eu não preciso ter a imagem dessa pessoa. Porque uma parte dela já mora aqui dentro de mim. Só que eu construí uma ideia o quê? Frustrada. Meus coleguinhas no dia dos pais entregam presente para quem? Pro pai. Eu tinha que entregar pro tio, pra mãe, pra não sei quem. E eu ficava com aquilo na cabeça, só que eu não tinha consciência. E durante a terapia eu comecei a perceber. Foi legal que, pra mim, às vezes aparecem algumas imagens, né? Uma das imagens que apareceu primeiro foi um lobo.
Louco. Um lobo. Do nada, lá apareceu em algumas regressões que eu fiz, que eu trabalho com regressão de idade, e em alguns casos que as pessoas me pedem, eu também trabalho com regressão de vidas passadas. E aí, no caso, eu fiz uma regressão lá e apareceu, foi até numa imersão também que eu fiz, também apareceu esse lobo. E eu fui investigar o que tinha a ver com aquilo. E eu percebi que tinha muito a ver com a minha característica de ser muito individualista. De ser tipo o lobo solitário. Aquele lobo representava isso pra mim. E ele vinha também dessa questão do pai. De sempre ter que se envolver meio que aquela masculinidade, aquela parada ali sozinho. E eu comecei a ressignificar isso, até que um dia eu liberei esse lobo e aquela raiva diminuiu 100 vezes mais. E no lugar dela ficou o quê? Muita motivação. Porque a motivação e a raiva são duas emoções contrárias. Elas são iguais, semelhantes, mas são contrárias. A raiva vai te levar para a autodestruição. E a motivação vai te levar para você colocar energia nas suas atividades, nas suas tarefas, naquilo que você tem de melhor. Tem gente às vezes que fala, né? Ah, esse negócio de motivação é furada. É furada mesmo. Se você não tiver nada dentro de você para motivar, é como se fosse gasolina. Você quer colocar gasolina no seu carro, mas você não tem motor ou não sabe para onde você vai. Se você tiver motor e tiver gasolina, mas você não sabe para onde você vai ficar com o carro parado do mesmo jeito. Então aquelas pessoas, de novo, né, os anti-coaches. Tem os anti-coaches, tem os anti-autoajuda, tem um monte de anti-alguma coisa. Então eles falam isso por quê? Porque o cara já testou, não deu certo para ele ficou frustrado, juntou com todos os traumas de infância, todas as mágoas que ele tem da vida, aí ele começa a querer bater em alguém para descontar um pouquinho daquela raiva que ele tem dentro dele. Então é outra coisa que a gente que trabalha nessa área de comunicação, muitas vezes tem que passar. A pessoa nunca te viu na vida, não te conhece, mas olhou para sua cara, não gostou, achou, lembrou de alguém lá que ela odiava, e a pessoa começa a vomitar na sua cara, cuspir na sua cara, e aí você fica assim, pô, beleza, mas por quê? Não tem porquê. Simplesmente vai ter gente que vai dar ódio gratuito. Assim Sim. como tem muita gente que você se aproxima que vai destruir, e tem muitas pessoas também que você se aproxima que vão consertar. Você vai ter que escolher o lado de quem. A gente que tá nessa parte aqui, não sei se você já teve algum hater, Não, assim, já alguns, já mas algum, é porque também eu nem. mas você já viu que é gratuito, né? A Sim, pessoa simplesmente chega, não fui com a sua cara, hoje eu vou tentar fazer da sua vida um inferno. sim. Acabou, pra você entender como eu me sinto na minha vida. Aham. Aí eu não faça isso. Se você é um hater, saiba que você é um fã disfarçado. Tá certo. Vou fazer uma última pergunta que eu creio que já deve estar dando horário, né? Só para concluir aqui, você também falou a respeito aí de algumas pessoas que gostam, né, de achar que precisa sair fora do corpo. É. A hipnoterapia, ela é o que? Ela é uma ciência? Ela é um misticismo, alguma coisa assim? Porque, né, principalmente essa palavra holística. Essa palavra holística pode trazer algumas Jolos. pode trazer uma questão assim meio de misticismo para algumas pessoas. Defina um pouco melhor. Assim, existe três tipos de pessoas que trabalham com hipnose, né? Existe o hipnólogo. Hipnólogo é aquela pessoa curiosa. Ah, eu quero aprender hipnose. Você pode aprender hipnose aqui agora e hipnotizar lá na festa lá de aniversário, né? No encontro com seus amigos lá. Fala, pô, cara, deixa eu te hipnotizar aqui. Deixa eu fazer você sentir aqui as mãos magnéticas. As mãos, a pessoa sente, pô, legal. Porque qual que é o legal de você experimentar essa hipnose? É você saber que os seus sentidos podem fazer com que você tenha uma percepção diferente da realidade. Por exemplo, quando eu faço a mão magnética, tem algum imã aqui? Não. Não tem, mas a pessoa está sentindo uma coisa que não existe. Só existe na cabeça dela e que ela tem certeza que é real. Isso é muito legal, a pessoa perceber, pô, então quer dizer que se eu crio uma sensação de magnetismo, eu também posso criar pensamentos distorcidos, compreensões distorcidas da minha vida que vão me prejudicar ao longo da vida. Eu acreditava que pau que nasce torto nunca se endireita. É uma crença. Se eu acredito que eu nasci torto, eu nunca vou me endireitar. Ou então, se eu me relacionei com uma pessoa que ela tem um defeito, eu falo, não, ela nunca vai consertar, então você parar. Então daí você percebe várias crenças e distorções cognitivas. Isso é muito interessante mostrar para as pessoas que elas podem sim ter uma compreensão equivocada da realidade. E o conjunto, né, você compartilhar isso com outras pessoas vai te trazer mais segurança. Pô, realmente eu tô correto. Ou então, realmente eu estou errado. Deixa eu melhorar esse meu pensamento aqui.
Então, o hipnólogo é quem estuda hipnose, quem quer conhecer mais, quem quer brincar, descobrir, entreter. O hipnotista é aquele cara que trabalha ali fazendo um show. Ele vai, igual eu também faço isso lá no parque, ou aluga um auditório e faz um show de hipnose, para mostrar para um número maior de pessoas como que é legal, que dá para brincar, alucinar, pensar diferente, fazer um monte de coisas, às vezes até que você meio que sente como se você estivesse até perdendo um pouquinho do controle. Porque na vida você vai perder o controle várias vezes. Você vai entrar em transes que são muito mais difíceis da gente trabalhar com hipnose do que até mesmo os que a gente faz. Porque o transe com a hipnose tem uma experiência do Darren Brown, é um hipnotista muito famoso nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. No Netflix ele tem umas duas séries não, documentários de um capítulo só. E é muito interessante. Aí tem uma experiência lá que ele faz, que tem uma indução na hipnose, que é indução de choque, né? Você chega e dá a mão para a pessoa e ela espera que você vai balançar. Só que aí você dá um choquinho assim, durma. E aí ela tem uma estimulação no nervo vago. Muito poucas pessoas entram em transe com esse tipo de sugestão. O choque é real. Não, o choque é aqui, ó. Tipo assim, ó. Chega aqui pra você e fala assim, ó. Durma. Esse choquinho aqui, ele vai gerar um estímulo no nervo vago. Nervo vago é um músculo, um nervo que vem aqui perto do abdômen até o cérebro. E ele gera um relaxamento muito grande instantaneamente. A gente usa isso como uma indução, mas nem todo mundo é tão suscetível a ponto de ter uma luta e fuga assim, do nada. Digamos que ele testou ali, sei lá, 50, 100 pessoas, e umas 2 ou 3 ele conseguiu colocar em transe imediatamente. E aí ele colocou a pessoa sem ter falado nada. Nem todo mundo é suscetível à Não hipnose. tem a mesma facilidade de entrar. Mas tem todo mundo entra. Todo mundo entra. Só que tem pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade de se concentrar e outras pessoas têm uma facilidade louca. É uma facilidade assim que tem hora que eu, como hipnotista, eu falo, como? Me dá um pouquinho disso aí, eu quero curtir um transe. Realmente chega, tem pessoas que realmente chega, parece um transe mediúnico, parece uma coisa, parece que a pessoa tomou uma ayahuasca, parece que a pessoa tomou alguma coisa ali para ter um transe tão profundo. Tem pessoas que têm essa capacidade. Não é todo mundo que tem. Eu, por exemplo, eu tenho algumas sugestões que eu entro melhor, outras sugestões que eu só consigo chegar perto. Por exemplo, se eu tomar isso aqui achando que é uma bebida alcoólica, começa as coisas assim a ficar meio rodado, meio zoado. Eu percebo muito bem a sensação do alcoolismo, por exemplo. Se a mão magnética, cola, também eu sinto. Já, por exemplo, você falar, agora você está vendo um urso. Se você falar, tem um urso aqui na sua... Eu fiz esse teste esses dias, por isso que eu estou falando desse exemplo. Eu não vou conseguir ver o urso, porque a minha parte do córtex visual não consegue, eu não sou tão capaz de fazer essa alucinação. Eu busco aqui, eu fico tentando olhar através do real e não do imaginário. Eu sei que eu estou imaginando ali um urso, mas ele não consegue chegar e criar essa percepção. Já se eu imaginar que ele está atrás de mim que eu não estou vendo, aí eu sinto. Falta escutar o barulho dele rugindo. Sente a presença dele, eu né? tenho um delírio, eu consigo delirar perfeitamente essa parte, senão eu chego a alucinar vendo. O meu visual é fraco para alucinações. Mas eu nunca alucinei com nada. Não sei se eu, sei lá, com ayahuasca, alguma coisa assim, se um dia eu experimentar, se eu vou conseguir alucinar com o visual. Possivelmente eu vou. Porque já não é um transe hipnótico, é um transe mediúnico. Você vai liberar ali, por exemplo, uma substância alucinógena. Inclusive, a gente também tem substância alucinógena no nosso cérebro, só que é pouco. Eu esqueci agora qual que é. Não sei se é psilocibina. Eu esqueci agora qual que é. Mas a gente também tem. Por exemplo, quando a pessoa tem uma experiência QM, experiência pós-morte, que a pessoa acaba voltando e fala, nossa, eu vi lá na mesa de cirurgia, vocês estavam conversando isso, assim, sabe, e tal, e eu vi meu corpo. Aquilo ali provavelmente é provocado por essa substância no nosso cérebro que ela dispara em alguns momentos, por exemplo, de risco de vida muito grande, ou na morte, alguma coisa assim. Então a gente também tem um alucinógeno natural, aí, um pouquinho dentro do cérebro, produz dentro dessa glândula. E aí, existem vários tipos de transe. Existe o transe mediúnico, que é esse, onde você vai estar usando, ou dentro da religião, você está lá e de repente você foi arrebatado, né? Principalmente os pentecostais, eles têm muitas experiências assim. É um transe mediúnico, é um transe religioso. A pessoa realmente tem experiências fora da realidade. Né? Não dá para falar isso é hipnose? Não. Eu não acredito que seja hipnose. Eu acredito que seja um transe realmente ligado ao espiritual.
Já tem o transe hipnótico, que é esse que a gente usa. Ele não é tão profundo, ele não precisa ser. Para você ressignificar coisas na sua mente, um transe leve ou moderado já é o suficiente. Até sem transe, né? A psicologia inteira em si, todo psicólogo, ele trabalha não necessariamente colocando a pessoa em transe. Ele simplesmente vai conversando, a pessoa vai abrindo ali o inconsciente dela com o tempo, através da racionalidade, vai alcançando as emoções. Já na hipnose é o contrário, a gente mira nas emoções para chegar à alteração dos pensamentos, comportamentos e percepções. E o último é o hipnoterapeuta. Qual que é a diferença da hipnose para a terapia? Que a hipnoterapia é a junção da hipnose com a terapia. Quando, eu esqueci direito a pergunta que você fez, mais ou menos essa parte, da hipnose com a terapia, qual que era a diferença, né? É a questão de ser misticismo ou ciência. Ah, sim. A hipnose em si, ela é uma arte. Uhum. Eu não posso dizer que ela é uma ciência. A ciência consegue explicar a hipnose. Por quê? Porque a hipnose ela é mensurável. Se eu colocar um equipamento aqui de neurometria e colocar você em transe, você vai perceber que as suas ondas cerebrais em vigília, que é esse estado natural que você está agora conversando comigo, você vai perceber que as suas ondas cerebrais estavam tendo pico. Muita tensão, pouca tensão, muita tensão, pouca tensão. Ali você vai ver as ondinhas lá no equipamento. Quando você está completamente concentrado, eu falo, agora você presta atenção aqui em mim que eu vou te dar uma sugestão. Aí as ondas cerebrais já ficam quase retinhas, assim, bem, oscilando bem pouco, porque você está em hiperfoco. Então a ciência consegue provar que a hipnose existe. O estado hipnótico, ele é real. Então, assim, tem a ver com o misticismo? Tem uns outros tipos de transe. Você usou droga, você vai ter um transe. É um transe provocado pela droga. É um transe hipnótico diferenciado, vamos dizer assim. É uma droga que você está usando e está te causando determinadas alucinações, ou sensações, outras coisas. Tem a ver com a hipnose? Não. É uma capacidade do seu corpo reagir com aquela substância. Ah, eu coloquei uma pessoa em transe. E aí eu posso dar a sugestão, por exemplo, que ela usou tal droga. Ela vai ter umas sensações muito parecidas com a da droga, caso ela já tenha experimentado, mas não vai ser igual. Por exemplo, eu perguntei para um colega que ele adorava tomar ayahuasca, e ele também entrava muito em auto-hipnose. Eu perguntei, é igual? Ele falou, não, não é igual. Aí eu, por quê? Ele, porque na hipnose a gente tem controle. Você sabe para onde você está indo. Se você me der uma sugestão na hipnose, eu vou para tal lugar. Eu consigo fazer o que eu quero. Mas eu já tentei fazer com a substância alucinógena, não tem como. Então a hipnose é diferente, por exemplo, do ayahuasca, de uma outra substância que você for usar. E não tem muito a ver com essa questão do misticismo. Por quê? Qualquer pessoa pode fazer hipnose. Você chega lá uma pessoa que gosta de jogar tarô. Ela fala, não, eu também quero ser hipnotista, eu também quero ser hipnoterapeuta. Ele gosta de trabalhar com psicoterapia e tudo mais, ele vai conseguir do mesmo jeito. Aí vai passar um ar de que tem a ver com misticismo. Mas aí você tem que escolher. Você quer um hipnoterapeuta que tenha um foco mais na parte científica? Você quer um hipnoterapeuta que tenha um foco mais na parte religiosa? Você quer um hipnoterapeuta que tenha uma vertente mais mística? Aí vai do seu gosto. Aí você conhece a pessoa, ele é assim, assim, assado. Pô, gostei, não gostei. E aí você escolhe de acordo com aquilo. Uma das coisas que eu até faço no meu atendimento, por enquanto, né? Não sei até quando que eu vou ter tempo para fazer isso. É dar uma amostra grátis. Que é o quê? Eu cedo 30 minutos de mentoria para os clientes que chegam até mim hoje. Por quê? Lá eu vou saber se aquela pessoa tem realmente capacidade de ter algum benefício com a minha terapia. E ele também vai saber se ele se identifica comigo como seu terapeuta. Porque já pensou, você vai fazer terapia. A terapia não é barata. Aí você vai fazer terapia, você chega no meio da terapia e diz, pô, não gostei desse cara. Não me identifiquei com o jeito dele trabalhar. Eu acho isso uma sacanagem com o cliente. Eu prefiro muito mais eu dar um pouquinho do meu tempo. Vamos fazer uma call? Eu vou te ligar de vídeo, a gente vai conversar, eu vou te mostrar quem eu sou, vou te mostrar como eu penso. Isso aqui que a gente teve mais ou menos é o que eu converso lá, só que em 30 minutos, de uma forma mais reduzida. E a pessoa me conta um pouquinho do problema dela, eu falo, a hipnose pode te ajudar nisso, a terapia vai te ajudar nisso, 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 nisso. Aí a pessoa, gostei. Tá bom, vamos fechar. Não gostei. Tá bom, até logo. Eu já dei um pouco de conhecimento para aquela pessoa. Se lá na frente ela perceber, pô, antes não fazia sentido para mim, mas agora faz. Aí tem pessoas que eu faço isso daqui a um ano, tem alguém te ligando ali. Não sei se vai atrapalhar, né? Não tem problema. Aí, tipo assim,
Daqui a um ano, a pessoa vai e fala, pô, agora eu tô preparado. Ela vai lá e faz. Então, assim, eu não sinto de forma alguma que esses 30 minutos é desperdiçado. Claro que vai chegar uma hora que eu talvez não consiga por causa da demanda. Né? Tem vezes que está muito cheio, eu tenho que cancelar anúncios, eu tenho que pausar os anúncios, eu tenho que pausar as avaliações gratuitas que eu faço, mas normalmente eu deixo esse espaço. Separo ali pelo menos um dia, 2 dias na semana, faço as avaliações, o cliente que vem, ele já vem sabendo o que ele vai ter mais ou menos. Não tem risco, por exemplo, da pessoa pular de cabeça numa coisa que ela não faz nem ideia do que seja. Então, e assim, eu acho que isso é muito produtivo para os dois. Porque tem gente também que vai chegar com uma expectativa, sei lá, eu tenho uma doença incurável. Você consegue me curar? Aí a pessoa vai, paga a terapia e me conta isso lá, essa expectativa dela lá no meio da terapia. Aí eu não consigo alcançar essa expectativa dela. Porque isso não é possível, isso não é real. Aí ela vai e começa a me queimar para todo mundo. Pô, fui lá no hipnoterapeuta e não funcionou. Eu não quero isso para mim. Eu quero atrair pessoas que querem mudança, porque eu quero proporcionar essa mudança para as pessoas. O meu foco é no resultado para essas pessoas. Se eu atrair um monte de pessoas que não sabem o que é terapia, que não sabem o que vai ter aqui, que está mais perdido do que tudo, não sabe ainda, não tem ainda o objetivo, eu vou falar para a pessoa na hora da avaliação, olha, você não sabe o que você quer. Talvez a gente consiga alcançar esse objetivo. Você descobrir um pouco mais, talvez qual é a sua motivação, o que você quer, qual é o seu propósito de vida, para você focar mais nisso. Então, tem vezes que a gente vai buscar um caminho e tem vezes que a gente vai buscar uma solução. O ponto A e o ponto B, muitas vezes, a gente não sabe qual é. A terapia tem que ser uma ponte entre o ponto A e o ponto B. Eu quero oferecer para a pessoa aquilo que vai fazer com que ela chegue mais rápido ao ponto B. Talvez ela não vai sair daqui. Fiz a hipnoterapia hoje e já vou, sei lá, eu quero melhorar meu financeiro. Você não vai sair daqui milionário. Mas vai sair com recursos. É como se você quisesse fazer uma escalada. Você quer fazer essa escalada, mas você tá com essa roupa aí. Talvez essa bota até que dá até pra enganar um pouquinho, dá pra dar uma escaladinha de leve. Mas vamos supor que você vai escalar no gelo. Aí eu vou falar, não, você vai ter que botar esse acessório aqui na sua bota, que tem uns preguinhos assim, que vai grudar mais na parede. Você vai ter que levar essas, como é que é o nome daquele negócio? Machetezinho, pra você bater lá na coisa. Vai ter uns pinos, umas cordas pra você ir subindo sua escalada. E outra, essa mochila que você tá aí, com todos os seus traumas, mágoas, arrependimentos, culpas, orgulho, inveja, tudo isso que você tem dentro dessa sua mochila só vai pesar. Você não vai conseguir subir, talvez você até fique lá parado durante um bom tempo. São as fases que a gente fala na vida que é como se a gente estivesse meio que no deserto. Você não consegue sair. Você está num lugar que não é bom, que não é confortável, que é difícil de estar, mas você está preso lá. E deserto não é lugar para você morar, é um lugar para você passar. Chegou do ponto A até o ponto B, aqui eu estou satisfeito, agora eu vou ver qual que é o ponto C. Então, a hipnoterapia ela faz isso, ela tira essa mochila, essa bagagem desnecessária que a gente tem, muitas vezes que a gente carrega a vida inteira. Tem pessoas às vezes que têm 40 anos que está carregando uma mágoa de um término de relacionamento, de um assassinato, de um abuso, de coisas que só vão te destruindo aos poucos. Então, aconteceu uma coisa ruim? Tá, você tem que perdoar aquela pessoa? Não, não necessariamente. Dentro da terapia, uma das formas de ressignificar muitas vezes é você simplesmente liberar. Eu tive um filho, um pai, uma mãe, um irmão que foi assassinado. Você tem que liberar aquilo ali, senão você vai viver a vida inteira em luto. E aí, a vida inteira você vai estar o quê? Para baixo, deprimido, com pensamentos de vingança, com pensamentos de remorso, remoendo aquilo, até mesmo inconscientemente. Talvez a pessoa nem lembra que passou por aquilo. Só lembra que tem uma coisinha ali que não gostou. Mas o seu inconsciente não esquece. O seu inconsciente são processos automáticos o tempo inteiro. E um desses processos pode ser bem pesado, pode ser um desses traumas. Então, a hipnoterapia ela serve para isso, para tirar isso daí. Então, não tem a ver com misticismo, tá? A pessoa pode ser cartomante e fazer hipnoterapia? Pode. Ela pode ser, sei lá, tem uns clientes que eles falam, pô, eu gostei mais de você. Eu cheguei no consultório de fulano de tal e tinha um monte de incenso lá, umas estátuas de Buda. Eu falei, pô, legal, mas não é minha vibe. Eu acho que é na qualquer área, né? Até um médico, por exemplo, né? Um clínico geral, às vezes ele também, né, tem a opinião dele, tem a crença dele, né? E às vezes ele pode misturar um pouquinho ali também. Porque uma coisa importante na hipnoterapia é a gente tem que ser mais laico.
Porque não quer dizer que eu não vou aprofundar na religião daquela pessoa. Mas aqui tem que ser neutro. Por quê? Porque eu vou atender budista, evangélico, católico, pessoa ateia, que não tem religião, agnóstico, que não está afim de nada. Então eu tenho que respeitar cada um desses entendimentos, dessas crenças, e usar isso como recurso. A religião é muito importante, inclusive a ciência já mostrou isso, tá? O poder da oração, tem vários estudos interessantes sobre isso. Se você quiser dar uma pesquisada, você vai gostar. Por exemplo, percebe-se que pessoas que têm a doença terminal, aquela pessoa que tem um tipo de oração, uma coisa assim, ela acaba às vezes sofrendo menos ou tendo um pouquinho mais de chance de ter ali uma coisa que possa reverter aquele quadro. Então, assim, a espiritualidade é importante. Agora, por exemplo, eu não posso julgar um ateu. Porque o ateu, às vezes, ele já é ateu de família. Lembra aquilo que a gente falou da epigenética? O pai era ateu, o avô era ateu e o cara também é ateu. Ele não tem crenças que vão, por exemplo, trazer problemas, crenças disfuncionais. Às vezes o cara é ateu, mas ele é rico, ele tem saúde boa, ele tem família, tem muitos filhos, tem isso, tem que é próspero em todas as áreas. Aí a pessoa que às vezes é religiosa, ela fica até com raiva, né? Puxa, eu sigo tudo que Deus prega e o cara é ateu e ele tá melhor do que eu. Só que, assim, o importante por exemplo, você nasceu numa religião X. Aí, de repente, você muda. Aí você gera o que pra você? Crenças conflitantes. Por exemplo, só um exemplo, né? Uma pessoa era católica e, de repente, ela se converteu pro evangélico. Aí, numa igreja, eles tinham o culto lá às imagens, o terço, certos costumes. Na outra já não tem. Aí ela vai começar a ter o quê? Conflitos de crenças dentro dela. Aí ela cresceu a vida inteira com aquela crença. De repente ela corta de uma vez. Não, isso aí não tem nada. Só que aí vem a questão da epigenética. Os pais acreditavam naquilo. Os avós às vezes acreditavam naquilo. Então ela precisa entender que é uma transição. Talvez ela se sinta culpada por estar fazendo assim ou assado. Talvez ela se sinta mal por não estar respeitando tal coisa que o pai ou a mãe respeitavam. Chega na casa do pai e da mãe não tem os mesmos costumes. Então, só para a gente entender essa questão da parte espiritual, da parte religiosa, que às vezes você tem uma prática e você muda. Ali vão gerar alguns conflitos de rituais, de costumes. Isso vai te trazer, sim, uma certa disfuncionalidade. Já o cara que já é ateu há muito tempo, familiares dele já são, ele não vai estar nem para esse tipo de coisa, porque isso não vai incomodar ele nas crenças principais dele. Então, os princípios dos dois ali vão ser respeitados se ele conseguir não se sentir culpado por aquela nova mudança que ele está fazendo. Isso é interessante também da gente perceber, porque eu pego muitos clientes, às vezes, também que trocaram de religião, ou que não querem mais acreditar na religião, e ele começa a ter muitos conflitos. E a gente também ajuda nessa parte dos conflitos. Inclusive, quem tem problemas com a fé, muitas vezes está relacionado à parte paternal, do masculino, do Deus, diz assim. A pessoa ressignifica essas coisas com o pai, muitas vezes chega para mim e fala, putz, eu estava lá na igreja lá e eu fiquei todo arrepiado, conectado. Parece que eu me reconectei com aquela espiritualidade que eu tinha antes, que eu há muito tempo não tinha sentido. Por quê? Porque ela estava com aquele bloqueio. Então, cada bloqueio que você tem na sua vida, às vezes as pessoas acham que bloqueio é uma coisa boa. Gente, bloqueio não é bom não, tá? A não ser que você seja uma criança, que aí você tem que ter alguns bloqueios que você não tem noção do que vai acontecer. Mas você é adulto, você já tem noção de tudo que pode acontecer. Aí você ficar protegido pelos bloqueios não faz sentido algum. Você vai estar protegido dos perigos, mas você também vai deixar de desfrutar tudo de bom que a vida tem para te dar. Aí você acaba caindo na depressão, na ansiedade, no desespero, na falta de esperança. Então, joga esses bloqueios para fora, quebra isso daí e transforma isso em pontes que te levem aonde você quer desfrutar, onde você quer viver bem, onde você quer realmente ser feliz. É como aquela analogia da árvore, né? Que uma estava protegida, mas não tinha acesso aos benefícios, né, da vida, né? Só as árvores que dão bons frutos que levam pedradas, né? Você vai pegar a manga lá em cima, é paulada que ela leva, é pedrada. Então, assim, se você quer realmente desfrutar o melhor que a vida tem para te dar, você tem que estar disposto também a se preparar para isso. E muitas vezes a preparação disso envolve sim um pouquinho de sofrimento. Eu vejo hoje em dia a dor e o sofrimento de uma forma positiva.
Eu vejo que pessoas que passaram por sofrimentos absurdos tiveram transformações absurdas. Ah, então você está fazendo apologia ao sofrimento? Jamais. Mas a gente não pode julgar também a vida. A vida inflige esse tipo de questões pra gente. O meu papel aqui é fazer com que você tire o melhor aprendizado e libere o pior que esse trauma trouxe para sua vida. E viva somente com o aprendizado, do luto, da violência, da tristeza, de tudo que possa ter acontecido. Tira o que tem de melhor e solta o que tem de ruim. Esse é o meu trabalho, essa é a minha missão. Ah, bacana. Aí, para encerrarmos, então, fala aí suas redes sociais, pessoal, para poder te seguir, acompanhar o seu trabalho. Certo. Vocês vão me achar no @VanderHipnose. WANDER. Vander Hipnose. Ah, hipnose também é difícil de escrever, né? Tem muita gente que acha que é com I, é com H. Vai estar escritinho ali embaixo. Igual tá aqui embaixo. Não tem ponto nem nada. Tudo Não, Vander Hipnose, YouTube, Instagram e WhatsApp. O jeito mais fácil de me achar aí é pelo Instagram. Eu sempre tô no Instagram lá todo dia. Então YouTube, quem quiser me achar... Instagram, WhatsApp. O YouTube e o Instagram, os dois são o mesmo nome. Todas as redes sociais. Eu tô no Kawaii, eu tô no TikTok, eu tô no Instagram, eu tô no YouTube, eu tô no Telegram também, como @VanderHipnose. Em todos eu tô com esse @. Só que o mais fácil de você me encontrar hoje é no WhatsApp e no Instagram. Mas eu tô em todas. Tá certo. Então tá bom, muito obrigado, foi um prazer a conversa aqui contigo. Show de bola. Vamos marcar outra, ainda tem muitas coisas que a gente deixar eu falo falar. O dia inteiro. Mas tá certo, muito obrigado. Gente, foi um prazer, uma honra estar aí com vocês. Um forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.